Amiga, finalmente! 20 anos depois do lançamento do Confessions on a Dance Floor, a Madonna lançou o Confessions 2 e ele está no meio de nós. A pergunta que todo mundo estava se fazendo desde que ela anunciou essa continuação é: será que ela vai conseguir dar continuidade em um dos maiores álbuns pop de todos os tempos? Será que ela não tá muito velha para lançar música eletrônica e tão superficial? Será que a expectativa não tá grande demais? Eu destrinchei esse álbum do início ao fim para te trazer todas as referências, todas as polêmicas, todos os samples, as colaborações e todos os detalhes que fazem o Confessions 2 ser um dos álbuns mais interessantes da carreira da Madonna. Bora! O álbum começa com I Feel So Free, que pra mim tem a mesma energia de Future Lovers no início da Confessions Tour em 2006. Então ele já traz aquela batidinha chique, aquela energia contagiante que vai te envolvendo e já vai te dando o teor do que esperar do que vem pela frente. Aqui é como se a gente começasse uma narrativa de alguém que tá chegando na balada, que tá ali porque só quer se divertir, esquecer dos problemas. E aí ela vai entrando no ritmo, se sentindo cada vez mais acolhida e mais livre de julgamentos. Então ela só quer dançar, ela só quer curtir e se sentir viva. O Stuart Price foi o produtor do álbum todo, tá? Então eu já vou mencionar ele agora para não ter que citar ele em todas as músicas, mas basicamente ele foi uma das pessoas responsáveis pelo Confessions on a Dance Floor e pelo Confessions 2. Então se a Madonna é a mãe do Confessions, ele é o pai. Outro fato importante é que a gente tem um dedinho da Arca nessa música, que é uma pessoa também muito notável na cena. E a música, ela tem o sample de French Kiss. E se você ainda não escutou, escuta, que é uma música chiquérrima dos anos 80. Antes de seguir, eu já vou me desmontar da personagem, tá? Eu vou tirar o meu véu, porque agora sim, I Feel So Free. A próxima música é Good For The Soul, que pra mim é um dos maiores destaques do álbum e é mais uma canetada da Madonna. That it's good for the soul. Essa música vai trazer reflexões sobre viver momentos simples, mas que sejam prazerosos. Vai falar sobre a importância do bem-estar e até mesmo da própria existência, já que essa música veio depois da experiência de quase morte que ela teve em 2023. E claro, mostrando uma evolução espiritual que a gente já conhecia da Madonna desde o Ray of Light lá em 98. A letra tem alguns elementos ali que vão remeter ao DNA, à espiral cósmica. Então tudo isso é um símbolo ali de evolução e até de transcendência. Tem uma parte que eu amo também, que ela fala sobre o posicionamento de alguns planetas, falando sobre astrologia, que é uma coisa que a Madonna também curte muito, né? Então eu basicamente amo, acho Good For The Soul realmente uma grande canetada. Partimos então para One Step Away, que é uma música que já tem uma intro bem forte e que reforça essa proposta do Confessions de que a música e a pista de dança, ela não é só mais um entretenimento supérfluo, mas sim um portal que vai te transportar para alguma coisa muito maior. E a letra basicamente vai falar sobre a importância de se superar mesmo nos momentos mais difíceis, que até mesmo nesses momentos de sombra sempre vai haver uma maneira de você conseguir sair dessa situação, independente do momento difícil que você esteja passando. Depois disso temos Bring Your Love, que já foi hit desde o lançamento, foi um dos maiores lançamentos da Madonna desde 2012. E foi uma parceria que já partiu da própria Madonna, que chamou a Sabrina lá na DM. Ela topou e boom! Bring your love, that you cannot say me. Bring your love. A música foi apresentada pela primeira vez na performance surpresa que a Madonna fez no Coachella, que pra mim foi assim, icônico demais, gente. Eu amo as duas e amo muito Bring Your Love. Basicamente, o videoclipe de Bring Your Love, ele retrata a própria letra, né? Então vai ter umas pessoas ali mascaradas, com câmeras na mão, meio que perseguindo a Madonna e a Sabrina, que já representa essa crítica constante que as duas acabam recebendo na indústria. A música tem um sample de Good Life, então quem queria sample, toma sample. E a letra também, ela vai reforçar essa briga entre a Madonna com os algoritmos e essa busca incessante ali por resultados comerciais. E vai funcionar basicamente como um mantra, né? No refrão elas
ficam repetindo essa mensagem positiva inúmeras vezes, e o videoclipe tem cenas de piruetas, enfim, acrobacias no ar que foram gravadas pela própria Madonna, tá? Ela tinha dublê, mas ela não quis, ela quis ela mesma gravar as cenas. A próxima música é Danceteria, que é uma homenagem a uma casa noturna que a Madonna frequentava muito nos anos 80, no início da carreira dela, então a música é essa homenagem para esse lugar. E foi o lugar onde a Madonna conheceu o DJ Mark Cummings, que foi a pessoa responsável basicamente por tocar a demo de Everybody na festa, por apresentar a Madonna para essa gravadora. Então aqui a gente tem um grande momento do Confessions 2. Então, ao mesmo tempo que a Madonna ela faz essa homenagem para esse lugar, ela também menciona a energia caótica de viver a cena noturna de Nova York naquela época. Então, mais do que uma música, ela é uma carta de amor, basicamente, para esse clube, essa danceteria, que foi tão importante na vida inteira dela. Na sequência, temos Read My Lips, que é uma colaboração da Madonna com o Feid, eu acredito que seja assim que se diz o nome dele. E aí ela vai trazer alguns ritmos, latinidades, reggaeton, tem até mesmo umas brasilidades ali no meio, com versos em inglês e espanhol, que é pra já trazer essa diversidade, essa amplitude pro álbum. A gente já conhecia a música do Confessions Film, mas ela vai ter essa letra ali que é basicamente um confronto entre duas pessoas que vai trazer a gente pra esse clima de Copa do Mundo. E já vai demonstrar mais uma vez o interesse que a Madonna sempre teve no mercado latino, né, gente? Que é uma coisa já de tempos atrás. E a música depois foi confirmada no álbum oficial da Copa do Mundo, e também a presença dela no show de intervalo foi confirmada logo após esse acontecimento. Então vai ter a Madonna no final da Copa, gente. A próxima música é Everything, que aparentemente já é uma das queridinhas dos fãs, que traz uma letra também bem profunda, falando sobre a angústia da Madonna de ter que lidar com algumas situações que são adoecedoras para ela, mas ao mesmo tempo ela lutando para não se deixar consumir por essa energia. Essa é uma música que ela tem realmente uma letra muito profunda e uma batida bem intensa. Eu acho que ela é o grande querequequel do álbum. E ela tem algumas coisas que me lembram até um pouco Cromática, que é uma letra um pouco mais triste e melancólica, enquanto ela tá com uma batida bem pesada e bem marcada tocando. A gente vai agora pra Love Sensation, tá? Que é uma das músicas que eu mais gostei do álbum até então. Ela é bem comercial, ela tem uma letra bem otimista, ela é uma música que ela não destoa do Confessions por conta da melodia dela, mas ela tem uma letra muito positiva, então ela traz um aconchego, um acolhimento também, que acho que faz sentido como um todo. Essa música, ela já tinha sido lançada logo após o show que ela fez na Times Square, em parceria com o Grindr, no início do mês de junho. E mostra uma maturidade vinda da parte da Madonna, que faz parecer que ela conhece muito bem o público dela. Então ela já vem trabalhando com o Grindr muito forte desde o início da divulgação, desde que ela anunciou que teria essa segunda parte do Confessions, então ela foi muito her mind. A música vai manter essa pegada eletrônica, mas ainda assim vai trazer uma letra aí que menciona a importância de conexões reais, né, e a capacidade que o ato de amar tem em transformar qualquer coisa. Love Without Words é o último panelaço que a gente vai ter muito forte aqui nessa metade inicial do Confessions 2. E ela vai ser uma música que fala muito sobre sisterhood e o fato de que às vezes a gente gosta tanto de uma pessoa que a gente não tem nem a necessidade de pôr isso em palavras, porque de fato as ações vão falar muito mais alto. Nesse ponto da música, a dança vai se tornar uma linguagem universal. Então ela acaba até fazendo uma analogia ali à pista de dança como um templo sagrado e o ato de dançar como uma meditação, como um ritual que vai levar e libertar as pessoas para algo muito lindo. Então a música vai trazer essa mensagem de que o amor não precisa ser explicado, ele não precisa ser falado, ele pode ser só como uma dança que vai te proporcionar sentir mesmo que você não põe em palavras. Vamos agora para Bizarre, que é um feat com o Martin Garrix.
E ele já vai começar a te trazer para uma outra atmosfera do álbum. Então a metade inicial ela era mais batidão e aqui ela vai continuar tendo essa pegada eletrônica, mas ela vai começar a mudar um pouco o clima. Vamos lá, vamos por partes. Aqui é como se a gente estivesse entrando na metade final da festa. Essa música seria, supostamente, tá, uma menção ao ex-marido dela, o Champagne, e tem ali algumas coisas que remetem a uma possível resposta ou continuação a Till Death Do Us Part, que é do Like a Prayer, e vai mencionar essa relação conturbada, bem parecida com a que ela teve com o ex-marido, falando sobre idas e vindas, falando sobre até mesmo violência, abuso, e questiona muito os motivos pelo qual ela ainda sente o desejo de voltar, mesmo sabendo que aquela relação já não tem mais o que tirar. A música também vai abordar o ego de um homem ferido e é realmente um pouco mais profunda e ela é uma energia um pouco mais pesada, e ainda assim é uma grande música, pra mim é uma grande pedrada também no Confessions 2, tá? Em School, a Madonna vai transformar a pista de dança em uma aula, onde vai ter ali os movimentos, simulando o aprendizado. É uma música bem sexy, bem sensual, e tem uma batida bem forte também, que é quase como se fosse uma transição ali pra uma outra coisa. Então a música ela vai ter uma letra bem provocante, bem sensual, bem jeitinho da Madonna. Tem um momento em que ela fala que ele pode ser um Picasso, mas ele ainda assim é um mentiroso. E ela convida ele a soltar esse personagem e se envolver um pouco mais naquele momento, né? Pra ele ficar um pouco mais íntimo, assim. Uma música bem gostosa, tá? Uma das que eu gostei mais do álbum até então. Vamos agora para Fragile, uma das músicas que eu mais gostei. Gente, juro, tá? Bizarre, School e Fragile pra mim são a tríplice perfeita, tá? Eu gosto muito. É uma música bem pessoal da Madonna. Ela contou em entrevista que ela ligou pro irmão dela, o Christopher, e depois daquele momento ela percebeu que talvez o final dele estivesse bem próximo. Então pra ela foi bem orgânico chegar no estúdio com o Stuart e eles poderem gravar essa música. Foi uma experiência terapêutica pra ela. Então, logo após a morte do irmão dela, essa música vem para falar sobre a importância do perdão enquanto ainda há tempo, para falar sobre essa relação conturbada, para trazer mais uma vez esse clima de vulnerabilidade para as confissões que a Madonna faz. É uma letra muito linda mesmo, gente. Eu gosto bastante dessa faixa. My Sins Are My Savior, ela tem uma parceria com o Stromae. E é uma música que pra mim ela é a filhinha do Erótica com o Confessions, assim, porque ela vai ter umas batidas que lembram muito a Madonna dos anos 90, mas ainda com essa proposta do Confessions 2. A própria Madonna elogiou a voz do Stromae e falou que ele canta muito bem, que ela gostava muito da voz dele. E eles trazem uma música toda em inglês e francês também, bem gostosinha pra gente ouvir. E a música já traz essa reflexão de que a gente não pode condenar os nossos erros ou os erros do outro, porque isso é a parte fundamental para a evolução dessa pessoa. Pra mim, essa mensagem conversa muito com a carreira toda da Madonna, tá? Que ela sempre teve que lutar contra essas críticas pelos erros dela, mesmo que ela nem tenha errado. Pra mim, ela não errou nunca, nenhuma vez até hoje, tá? Betrayal é mais um grande supostamente que a gente vai ter no álbum, porque a música aparentemente falaria sobre a relação conturbada da Madonna com a própria madrasta que faleceu em 2024. This is a story of betrayal. Ela vai trazer uma letra pesadíssima sobre traição e sobre um vínculo que ela vai ter pra sempre, e o quanto ela não podia mudar isso, mas ainda assim tentando se livrar de todo esse rancor que ela carregava nela. Essa música ela tem alguns elementos de música clássica, que também tem um sample de uma outra música que eu acredito que se fale um minuto. Nothing Number One, de Eric Satie. Acredito que seja assim, eu não falo francês, tá, gente? But I can feel like... Temos então The Test, uma colaboração com a própria filha, a Lola. I know they try to put us to the test.
A colaboração partiu da própria Lola, que depois de muito tempo refletindo, porque ela tinha muito medo de parecer que ela estava surfando no hype da mãe dela, no sucesso da mãe dela, ela conseguiu desconstruir essa ideia na cabeça dela e topou finalmente uma colaboração entre as duas. Todo esse contexto, na minha concepção, ela acaba se refletindo na música, porque a letra é basicamente sobre o quanto o sucesso da mãe dela respingou nela. Então ela traz um teor de culpa, mas ao mesmo tempo com afeto e perdão, principalmente, né? Porque a relação é conturbada, mas elas são mãe e filhas e elas se amam incondicionalmente acima de qualquer coisa. Traz momentos também até da própria Madonna, falando que ela não sabia o quanto essa luz toda em cima dela poderia acabar prejudicando a própria filha, mas essa luz ela também se refere sobre esse carinho, essa ternura que uma tem pela outra. Ela é uma referência direta a Little Star, do Ray of Light. E ela tem alguns termos que ela usa nas duas músicas e fala sobre reconciliação, fala sobre culpa, sobre perdão, sobre amor, sobre vulnerabilidade. É uma música bem linda. E vamos para a última, Lower East Side Girl, que é basicamente essa festa virando um enterro ao vivo. Lower East Side Girl. O próprio lugar mencionado, que é o Lower East Side, foi um lugar que a Madonna passou muito tempo durante o início da carreira, então me faz entender que mais uma vez ela tá olhando pro passado dela e lembrando de todas essas vivências que tornaram ela a pessoa que ela é hoje. Essa é a música que prova que realmente a festa tá acabando, tá, gente? Então ela tem essa vibe mais nostálgica, ela é um pouco mais reflexiva também, e tem uma letra sobre basicamente apego a uma coisa que não existe mais. Ela menciona objetos que ela mantém com ela pra lidar com esse abandono, esse final de ciclo. Uma música bem mais vibes, bem pra dar o tom do encerramento do álbum mesmo. E no final das contas, eu acredito que o Confessions 2 nunca tentou ser o Confessions on a Dance Floor. Eles são propostas que têm a pista de dança como o ponto principal, mas que ambos te levam para caminhos diferentes. Aqui no Confessions 2, dançar vira um momento de reencontro, vira um lugar de perdão, vira um lugar de vulnerabilidade, de conexão. Eu acho que esse é o ponto principal de diferença entre os dois. E esse álbum, pra mim, me mostra que mesmo com 4 décadas de carreira, a Madonna segue fazendo a mesma coisa, que é basicamente provocar, criar, se reinventar, se reerguer e fazer tudo acontecer de novo do jeitinho que só ela sabe fazer, que a gente gosta tanto. E então, pra mim, o Confessions tem toda essa importância, toda essa relevância, porque reconta uma mesma história da Madonna que talvez a gente já conhecesse, mas agora com um olhar um pouco mais sensível dela mesma para todas essas coisas. O Confessions com certeza já vai ser o meu álbum mais reproduzido desse ano. Amiga, eu já tinha até me desmontado quando eu percebi que eu deixei de falar algumas coisas importantes. A primeira delas é a capa do álbum, que é a Madonna com o véu para representar uma santa, e a caixa de som, que é para parecer um altar. Então, assim, 10 de 10, amo. A segunda coisa é um beijo, Kylie Minogue, quem sabe na próxima. E a terceira coisa que eu e a Chanel viemos pedir é, se você gostou, curte, manda pra sua amiga e me acompanhe nas redes sociais também. E agora eu quero saber qual que é a sua música preferida do Confessions 2. Pode deixar aí nos comentários que ali o papo vai seguir. E já me conta também se você gostou desse tipo de conteúdo pra gente poder conversar mais. Beijo!